Maravilhoso e também tenso foi o estudo de hoje. Sabe por quê? Porque nós falamos na parte mais sensível do ser humano, não é verdade? Não estou falando do coração, não estou falando do pulmão, eu estou falando do bolso. É isso mesmo. Falamos do dízimo. E muitas pessoas elas ficam preocupadas quando se fala de dinheiro. Porque as pessoas elas acham que a igreja ela não deveria pedir o dízimo. Mas será que o dízimo é bíblico? Pelo que você estudou aí, você viu, o dízimo é bíblico. O dízimo está na palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas ficam imaginando, mas para que eu vou pagar o dízimo? Deixa eu te dizer, é impossível você pagar o dízimo, porque não é um pagamento. Deus ele é dono de tudo. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem é de Deus. E quando Deus ele te dá tudo, ele pede apenas um percentual, que é o dízimo. E a palavra dízimo significa 10ª parte. 10% daquilo que você ganha, você deve separar para Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que ficam preocupadas. Mas pastor, e se eu devolver 20, se eu devolver 30, se eu devolver 50? Deixa eu te dizer uma coisa, se você devolver 50% de dízimo, está errado. Se você devolver 9% de dízimo, está errado. Porque deixa eu te alertar uma coisa, o dízimo Deus já estabeleceu, é 10% da renda que nós temos. É isso que Deus está pedindo para você, é 10%, Deus não está pedindo mais do que isso, o dízimo é exatamente isso. E muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em dar muita coisa para Deus, mas elas não devolvem de forma correta aquilo que pertence a Deus. E eu fico pensando em um exemplo. Vamos dizer, pense comigo, que eu tenho um salário de 10 mil reais, ou se fosse verdade. Mas não é, viu? Mas se eu tivesse um salário de 10 mil reais, pense comigo, quanto seria o meu dízimo? Seria quanto? Isso, seria R$1.000. E se eu tivesse um salário de 1.000, seria quanto? R$100. E se eu tivesse um de 100? 10. E se eu tivesse um de 10? Seria quanto? Seria R$1. E se eu tivesse um salário de R$1, quanto seria o meu dízimo? Você já parou para pensar nisso? Agora a grande pergunta que eu faço para você é o seguinte, quem devolveu mais para Deus? Foi quem devolveu dos 10 mil ou foi quem devolveu de R$1? Nenhum deles devolveu a mais ou a menos, porque Deus pede 10%. Deixa eu te dizer uma coisa, nessa questão do dízimo não é o valor que conta, é a fidelidade para com Deus naquilo que Ele preceitua na sua palavra, e Ele diz que é 10% da nossa renda. Seja fiel a Deus, naquilo que Deus está pedindo na sua palavra. Porque eu queria só reforçar esse texto da palavra de Deus com você que está em Malaquias capítulo 3, verso 8. Deus ele faz uma pergunta, e a pergunta é a seguinte, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E Deus ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Que nós não sejamos os ladrões, mas que nós sejamos aqueles que sejamos fiéis em todos os aspectos da nossa vida. E o texto fala, Deus responde que as pessoas roubam no dízimo e na oferta. E esse é o próximo estudo. Nós vamos falar sobre a oferta. E a oferta, ela é um ato de adoração. E nós já descobrimos no estudo de hoje como ser um dizimista, mas no próximo estudo você vai aprender como ser um ofertante fiel. Continua estudando a Bíblia, porque esta verdade ela precisa ser esclarecida para você.